Taiwan promete uma resposta à China caso haja algum tipo de intervenção no seu território marítimo ou território terrestre. Claro que a China considera que território de Taiwan não é território de Taiwan, e sim território dos chineses, e isso muda completamente a logística militar naquela região. E hoje a União Europeia anunciou uma dificuldade a mais, o encarecimento nos vistos para russos entrarem no bloco. Inclusive, alguns países não concordaram com essas políticas. Gabriel Boric, presidente do Chile, depois de algumas declarações polêmicas, desavenças com o governo Bolsonaro, afirma que a América Latina deve se unir contra uma eventual tentativa de golpe do governo Bolsonaro. A relação está tensa entre os dois países. O gasoduto Nord Stream, que abastece o continente europeu por parte da região do Báltico, vai ser fechado, assim como os franceses também tiveram o cancelamento do seu gás natural ontem. Agora a gente vai ter um período de manutenção e os russos, Peskov, culpa a União Europeia por conta dessa falta de gás pelos próximos 3 dias. E a IEA finalmente consegue ter acesso à usina em Zaporizhia. O que está rolando e será que é o fim do risco nuclear que existe na região? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Beleza? Pessoal, para quem não sabe, né? Sou candidato a deputado estadual pelo estado de São Paulo, e eu conto muito com a sua ajuda, porque estou fazendo aqui uma campanha sem usar zero de fundo eleitoral em respeito ao dinheiro público. Eu concordo com o fundão, mas não da maneira como está sendo feito agora. Então, por questões éticas e morais, não aceitei, mas conto muito com a sua ajuda para construir essa candidatura de maneira orgânica. Me siga nas minhas redes, conto com o seu compromisso para pelo menos ver as minhas ideias e ver se compactua com o que você também sente pelo estado de São Paulo. Tamo junto, pessoal? Siga nas redes, hein? Então, bora lá pro vídeo, ó. O que tá rolando, né? Vamos lá. O que aconteceu de importante aí que a gente pode colocar? Primeiro que a gente teve uma declaração bastante polêmica das lideranças de Taiwan. A gente sabe que a China, principalmente depois da visita de Nancy Pelosi, mas já estava acontecendo desde antes também, fazia incursões aéreas. Então pegava jatinhos, por exemplo, e passava por cima da ilha. Afinal, a China considera que Taiwan é uma ilha rebelde, mas que ainda pertence ao Estado chinês. Então, para a República Popular da China, isso não significava uma invasão de território alheio. E, na verdade, eles estavam sobrevoando um território que sempre foi deles. Só que na Revolução de 1949, o Chiang Kai-shek Kuomintang fugiu e se autodeclarou como a China real. A China, a República Popular da China, nunca reconheceu isso como de fato oficial. Bom, o que Taiwan falou hoje? Que caso a China faça novas incursões aéreas e novas incursões marítimas, inclusive não respeitando o mar territorial, a zona contígua, 12 milhas náuticas, 24 milhas náuticas, Taiwan vai considerar isso como uma agressão e vai contra-atacar. Eu estou falando para vocês que a gente está tendo hoje a China que constantemente faz incursões aéreas, incursões marítimas, pode invadir a área de Taiwan a qualquer momento. Só que Taiwan dessa vez prometeu resposta. E aí pode atacar algum tipo de avião ou navio chinês. Se atacar, a China vai responder. Supostamente os Estados Unidos, até pelos acordos que foram assinados na década de 70, tem o compromisso de defender a ilha. Novamente, estou falando para vocês de um conflito direto entre China e Estados Unidos, entre os aliados, Rússia e União Europeia, ou seja, um conflito bastante grave. Será que Taiwan responderia, de fato, a uma eventual invasão chinesa no seu território? Em Taiwan hoje nós temos um aparato militar bastante interessante, claro, nem se compara aos chineses, e uma população até que numerosa para o tamanho da ilha, mais ou menos aí 20 milhões, pouco mais de 20 milhões. Então são números interessantes, mas que, claro, não tem comparação com o tamanho da China. Ok? Hoje a União Europeia adotou mais uma medida de sanção, não à Rússia exatamente, mas aos russos, em relação aos passaportes. Então hoje, russos que queiram ingressar na União Europeia vão ter uma dificuldade muito maior, vão ter uma burocracia muito maior e vão ter que pagar mais caro para ingressar no bloco. Tá? Alguns países, e aí eu cito para vocês, a Hungria, e olha a problemática, né? A União Europeia ela não é um bloco homogêneo. Existem países hoje que não suportam ver a Rússia, tal como, por exemplo, a Polônia, a Alemanha e por aí vai. Mas existem países como a Hungria. A Hungria que recentemente, por exemplo, fechou um acordo que aumenta o intercâmbio comercial com os russos, aumenta a importação de gás e petróleo dos russos. Hoje, o Viktor Orbán se mostrou contrário. Não concordo com esse tipo de política. Eu acho que os russos são super importantes para a economia do meu país e coisa que vale.
Então, esse movimento ele pode causar um racha ainda maior entre setores que estão cada vez mais contrários às sanções à Rússia, e eu cito para vocês, né, a própria Giorgia Meloni, por exemplo, que muito possivelmente será a futura primeira-ministra da Itália, já se mostrou contrária a essas sanções, pelo que o risco que causa a própria Itália, e a Hungria são duas das referências. Gabriel Boric, presidente do Chile, depois de reclamar da fala do Bolsonaro, lembrando que no debate eleitoral que teve na Bandeirantes, o governo Bolsonaro falou que o Lula apoiava o Gabriel Boric e que o Gabriel Boric já tinha atacado fogo em ônibus. Segundo o Gabriel Boric e segundo a assessoria de imprensa do governo chileno, isso nunca aconteceu. Foi uma fake news, segundo eles, tá? E aí, por conta disso, o Gabriel Boric falou que, principalmente o ministro das Relações Exteriores, que geopolítica não se faz dessa forma, relação entre países não se faz dessa forma. O Gabriel Boric, claro, já declarou, tá, que não compactua com os ideais do Bolsonaro e que gostaria que o governo Lula ganhasse as eleições. Segundo Gabriel Boric, nesse momento, existe o risco de uma ruptura institucional, de uma ruptura democrática no Brasil. Inclusive, ele citou a carta que foi assinada por mais de 1 milhão de pessoas, que é a Carta pela Democracia, amplamente criticada pelo Bolsonaro porque não era a favor da democracia, e sim a favor, segundo o Bolsonaro, do candidato da oposição, né, que era do governo Lula. Bom, enfim, independente se está certo, se é errado, se é democracia ou não, fato é que vocês estão percebendo o que a América Latina, a América do Sul está passando nesse momento. Se a gente for pegar dos 12 países que existem na América do Sul, nós só temos 4 que não são governos mais à esquerda, que é o Guillermo Lasso e o Lacalle Pou, que são governos um pouco mais liberais, né, respectivamente, do Equador, o Guillermo Lasso, e o Lacalle Pou do Uruguai, e o Abdo Benítez no Paraguai, e o Bolsonaro, que é uma direita um pouco mais conservadora, né? Então, hoje pode, claro, professor, eles, imagina, o Brasil, por exemplo, o Bolsonaro faz algum tipo de foi o que vai fazer, mas faz algum tipo de ato. Cara, convenhamos que acho difícil ocorrer uma coalizão de todo o poderio militar da América do Sul para fazer uma invasão ao território brasileiro ou adotar sanções ao Brasil. Convenhamos que o Brasil ele é muito mais poderoso economicamente que os vizinhos. Os vizinhos dependem do mercado consumidor brasileiro. Então acho que ficou muito mais na retórica, na ameaça. Mas o Chile eu não penso que vá fazer alguma coisa, mesmo numa eventual vitória do Lula e uma tentativa de algum tipo de ato do Bolsonaro, ou até mesmo numa vitória do Bolsonaro. Ok? Hoje a gente vai ter o cancelamento, a paralisação do Nord Stream. Mas o Nord Stream 2 não é aquele que tinha sido construído, mas não funcionou, porque o Olaf Scholz, depois da invasão da Rússia à Ucrânia, achou melhor fazer não funcionar? Então, esse é o Nord Stream 2. Mas já tem o Nord Stream 1, que ele conecta a região próxima ali da Escandinávia, Mar Báltico, até o continente europeu, até a Alemanha. O Nord Stream ele vai parar de funcionar do dia de hoje até o dia 3 de setembro, são as previsões. Segundo a Rússia, tudo isso que está acontecendo é culpa da própria União Europeia. Por quê? Porque grande parte ali dos gasodutos, eles não estão funcionando porque o Nord Stream, ele não é só russo. O Nord Stream, ele parte de uma conjuntura, de uma parceria entre membros da Europa e membros da Rússia. Com as sanções que vêm sendo aplicadas à Rússia, a Rússia nem consegue fazer manutenção nesses equipamentos um pouco mais tradicionais. Então a única válvula de escape do gás natural, nesse momento, está passando por um período de manutenção, e por isso que vai ficar paralisado. Segundo Peskov, o cara da comunicação da Rússia, as sanções estão afetando inclusive a própria Europa. Já falei para vocês em alguns vídeos. Quem vai cansar primeiro das sanções? A Rússia ou a União Europeia? Qual que é a sua aposta? E para finalizar, a gente finalmente chegou num acordo entre Rússia e Ucrânia, e a AIA, Agência Internacional de Energia Atômica, está nesse momento fazendo uma visita oficial à usina em Zaporizhia. A usina em Zaporizhia, que é a maior usina hoje do continente europeu, produz cerca de 20 a 25% de toda a energia da Ucrânia e está sob domínio dos russos. Por que é bem problemático? Porque é uma região que hoje está tendo intensos ataques. A gente fala da IA, tanto a Rússia quanto a Ucrânia se comprometeram a não realizar ataques enquanto a IA estiver nessa região. A IA disse que nesse primeiro momento a visita ela pode ser até um pouco mais rápida, mas que para garantir a manutenção, o respeito, a defesa, a segurança de Zaporizhia, vai precisar de um tempo relativamente considerável. E uma zona desmilitarizada, tão estratégica, será que os russos não podem partir para cima? Ou será que os ucranianos não podem partir para cima? E aí os membros da IA
poderiam ficar afetados na região? O que você pensa sobre o fato? Galera, se vocês curtiram o vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.